Olá a todas e todas, é com grande alegria que estamos numa semana muito especial desenvolvida pela nossa rede municipal de ensino, pelo Departamento de Educação Infantil, que é a Semana da Saúde da Criança. Um momento ímpar para estar discutindo, conversando, refletindo com as famílias, com os profissionais sobre a saúde da criança. E também, por que não, né? A Silvia, que está aqui hoje, que falará conosco daqui a pouquinho, sobre a nossa saúde também, os nossos fazeres, os nossos encaminhamentos, enquanto sujeitos que somos e estamos aprendendo periodicamente. Para brilhantar esse momento, para dialogar conosco, teremos aí as equipes, né, que interpretam a língua brasileira de sinais, o pessoal do Departamento de Educação Especial que nos auxilia sempre nesse momento, o Departamento de Articulação Pedagógica, com o Kleber e o Ricardo, e toda a sua equipe também que auxilia esse momento, porque a telinha é pequena, mas dá um trabalho para organizar tudo isso, e a nossa diretora de ensino, a professora Suzana, que pensou também nesse momento com muito carinho com o Departamento de Educação Infantil. Eu vou passar a palavra para a diretora do departamento, a professora Camila. Camila, dê suas boas-vindas. Olá, obrigada, Adri. Então, como a Adri falou, hoje nós estamos com muita alegria iniciando essa semana, uma semana que nós traremos vários profissionais de excelência, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, para estar falando sobre o desenvolvimento infantil, né? Tema tão importante, tão relevante para nós que somos da área da educação, que atuamos com as crianças pequenas no nosso município, e vocês, pais, mães, avós, responsáveis pelos nossos pequenos que estão aí em casa, né? Então, durante toda essa semana traremos várias temáticas importantes e esperamos de todo o coração que seja uma semana muito prazerosa e principalmente de muito aprendizado e de muita troca. Então, mais uma vez eu agradeço a Silvia pelo convite, pela participação, aceitou de imediato o nosso convite. Estamos aí hoje para aprender ainda muito mais com você. Gratidão por esse momento, tá, Silvia? E na sequência, também passo a palavra para a Marilu, a nossa assessora de núcleo, que trabalha aqui com a gente no Departamento de Educação Infantil, que estará mediando a nossa conversa com a Silvia nessa tarde de hoje. Marilu? Obrigada, Cami. Olá, gente. Silvia, prazer em tê-la aqui, a nossa secretária, a nossa diretora, para a gente conversar. Quero te dizer que essa parceria com você, com a saúde, é importantíssimo, porque nós, enquanto departamento da SMED, recebemos demandas dos CMEs. O que faremos nesses tempos? O que nós pensamos? Então, vamos tentar trazer as pessoas, como diz a Adri, que tem propriedade na área, para estar conversando como que a gente pode estar auxiliando esse pai, essa mãe, esse profissional nesse momento tão atípico da nossa vida. Então, vai ser um prazer estar compartilhando com você, Silvia. Obrigada de você estar aqui. E Adria, com você. Obrigada, Marilu. Então, sem mais delongas, né, apresentar a nossa fono, a gente fala carinhosamente assim, né, Silvia? Nossa! A nossa fono, a profissional fonoaudióloga Silvia Dias Caldas. Ela é fonoaudióloga do Serviço de Saúde Especial de Araucária, graduada em fonoaudiologia pela PUC Paraná, especialista em motricidade oral pela Cefac, São Paulo, formação em TEA pelo Instituto Completude, formação em PECs nível 1, especialista em linguagem e fonoaudiologia neurofuncional pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, e a mãe do Wagner Júnior e da Fernanda, né? Porque, além de tudo, somos mães, mulheres, profissionais de excelência que temos essa jornada aí que é amplificada pelo nosso fazer no dia a dia. Silvia, eu vou passar para você dar as boas-vindas e dizer para você que temos muitas dúvidas. Foi extraordinário o envolvimento das nossas equipes da educação infantil com questões, com reflexões sobre esse momento. Como trabalhar com máscara com criança, são tantas perguntas, mas vamos nos ater à importância do que é a questão do desenvolvimento dessa criança nesse momento, principalmente da educação infantil ali, que é o nosso principal foco no dia de hoje, né? Então, eu vou dar a palavra para ti e depois a Camila vai assessorar você ali com os slides. Então,
seja bem-vinda mais uma vez, porque você vive com a gente, mas nesse momento para falar com as nossas famílias, os nossos pais, os nossos tios, avós e as pessoas que nos acompanham, sabe, Silvia? Tem muita gente que nos acompanha nas nossas formações, isso é muito gratificante para a rede, porque é um pouquinho do que nós desenvolvemos aqui com tanto carinho para o país, né? Muitas vezes até por fora do país. Então, uma boa formação para todos nós e obrigada, Silvia. Obrigada. Então, essa participação, assim, é lógico que a gente atende de imediato, porque é muito difícil para a gente alcançar, né, toda a população de pais e de professores e de pessoas que estão envolvidas com esse público da educação infantil. Né? Então, a gente pega, às vezes, individualmente, mas é difícil que a nossa orientação chegue a tanta parte da população. Então, é um convite que a gente não tem como negar, né? Faz parte do nosso trabalho também, tá? Eu, aqui em Araucária, né, eu trabalho dentro da saúde especial, que seria a população com deficiência, mas eu também atuo dentro de unidades de saúde do município. Então, eu tenho bastante contato com famílias que estão muito preocupadas, né, nessa fase, principalmente com a pandemia, do desenvolvimento de linguagem dessas crianças, porque elas estão afastadas, né, mesmo que tenham ainda atendimento remoto, né, assumido pela educação, elas estão dentro de casa, né, e sem ter como interagir com os coleguinhas e com os professores da forma como a gente estava acostumado há tanto tempo. Então, essa possibilidade da gente conversar hoje sobre esse desenvolvimento de linguagem, né, vai ser uma ótima, né, oportunidade de esclarecer algumas coisas e talvez indicar, né, um caminho um pouco diferente do que está sendo trabalhado dentro do ambiente de casa, tá? Então, pode passar, Camila, o primeiro slide lá. A gente vai conversar hoje, como é um tempo restrito, né? A gente tem uma limitação de tempo, a gente vai conversar, então, sobre questões de linguagem e fala, questão dos hábitos, né, de criança, chupeta, mamadeira, né, essa parte que também envolve essa população, né? Sugestões de estratégias para trabalhar essa dinâmica, né? Só que as estratégias são imensas, então a gente teve que restringir um pouquinho para não ficar uma coisa muito longa e cansativa mesmo. Né? Mas a gente vai passar um pouquinho lá de sugestões, né, de como atingir essas crianças em casa. E no final as perguntas, né, que eu já fiquei sabendo que tem muitas perguntas, então vamos tocando adiante, tá bom? Essa fase do desenvolvimento infantil, a gente tem uma preocupação muito grande e especial, porque realmente é o início de tudo, né? Não só na questão de linguagem, então é o início do desenvolvimento motor, é o início de desenvolvimento de linguagem, a parte cognitiva, tudo é muito no início para essa idade, e junto com isso, né, assim como é o princípio de todo esse desenvolvimento, também aparecem muitas alterações que a gente identifica nessa fase de idade. Então, por isso que é tão importante a gente conversar com essa dinâmica de divisão, né? Então, assim, um dia com a parte da linguagem, um dia o desenvolvimento motor e tudo isso separadinho, mas para pegar todos os pontos que a gente precisa se preocupar, tá? Então, assim como é uma fase pequena de idade, então, do 0 aos 5, 6 anos, mas o desenvolvimento é muito grande, a criança aprende muita habilidade nessa fase de idade, por isso que a gente tem que dar uma olhada com bastante, né, cuidado para a gente ter sempre um desenvolvimento dentro do que a gente espera geral, né, tanto de linguagem, cognitivo, motor, tudo nessa idade, tá? Pode passar, Camila. Então, dentro desses 4 temas, 3 temas, né, e a questão das perguntas, a gente vai tentar esclarecer alguns pontos mais importantes, que eu identifico como importantes, e depois nas perguntas, com certeza, vai ter mais alguma coisa para contribuir com vocês. Tá certo? Pode passar. Então, essa parte de linguagem e fala, né, lógico que dentro do objetivo de trabalho da fonoaudiologia, a gente enfoca essas 2 questões, né, de linguagem e fala. Nesse processo de desenvolvimento, que é dinâmico, é processo, então ele vai em construção, né, com o decorrer do tempo, a gente tem bastante condições de estimular e de trabalhar a criança, tanto em casa, né, a gente vai ver as estratégias, quanto dentro do ambiente escolar. Mas é uma fase bastante importante, tá? Pode passar, Camila. Então, por que a gente precisa ajudar, né, nessa fase de desenvolvimento? Porque é o início de toda a aprendizagem, tá? Então, é um período de rápida maturação neurológica, então, tanto as estruturas do sistema nervoso central, né, o cérebro,
tronco cerebral, medula, as estruturas estão amadurecendo, como a estimulação que vai promover esse amadurecimento está começando a ocorrer, né? Primeiro só em casa, né, nos princípios lá do bebezinho, mas nesse período é onde toda a estrutura do sistema nervoso, que depois vai mandar nas habilidades, nas funções, tudo isso está em desenvolvimento nessa fase. Por isso que é a hora ideal, né, de você contribuir, de você fazer algum movimento de auxílio para esse amadurecimento, para esse crescimento, tá? Todas as habilidades que a criança aprende nessa fase de idade, ela vai levar para a vidinha toda dela, né? Então, nós temos hoje habilidades que a gente iniciou o aprendizado ou começou a desenvolver nessa fase de idade. Então, dentro desse ambiente da educação infantil, é onde a gente tem condições de estimular, né, para que aquela criança alcance o potencial máximo dela em cada, né, segmento, mas a gente precisa, de uma forma estruturada, né, estimular, porque é o estímulo que vai dar os arranques de desenvolvimento, né? Então, assim, se a criança não recebe nenhum tipo de estimulação, todo esse sistema não vai evoluir como a gente espera, tá? Então, por que a gente precisa ajudar? Porque nesta fase é a fase principal de desenvolvimento de todos os aspectos, né, motores, de linguagem e cognitivos também da criança, tá? Pode passar, Camila. E quem que pode ajudar nesse período, né? Então, a criança, ela está, no princípio, até um aninho e meio, normalmente só envolvida dentro do núcleo familiar, né? Então, pai, mãe, às vezes irmãos mais velhos ou irmãos pequenos ainda, mas que tem também uma condição de estimular, tá? Então, dentro desse núcleo familiar, que seria o princípio, né, da estimulação, cada um, né, dos que participam desse núcleo formam uma forma de estimular diferente, tá? Então, pai estimula diferente de mãe, mãe estimula diferente do irmãozinho. Então, tem uma riqueza de estimulação nessa fase em que a criança só fica no ambiente domiciliar, né, só com a família, que é muito rica. Então, todos os participantes desse núcleo fazem parte desse momento importante da estimulação também, tá? A hora que a criança começa a ficar um pouquinho mais velha, ela tem condição já de passear, né, nos ambientes que normalmente são os ambientes também familiares, mas a gente chama família estendida. Então, vai na casa da avó, vai na casa da tia, tem outras crianças da família que podem chegar, né, próximo da criança e também trabalhar a estimulação dentro de brincadeiras, dentro das atividades rotineiras, né, da criança naquele ambiente, tá? Então, também essa família estendida tem a responsabilidade de estimulação, né? Lógico que a gente conhece que às vezes assim uma avó estimula de uma forma que a mãe não concorda, ou às vezes o pai faz uma brincadeira que deixa a mãe chateada, mas todos têm, né, um compromisso com essa estimulação e com esse desenvolvimento da criança. Então é importante que ela faça parte desses ambientes para que ela receba estimulação de formas diferentes também, tá? Às vezes a criança ficar só restrita, né, a única forma de estimulação, por exemplo, só fica com a mãe, né? O pai não participa, a avó não participa, então às vezes fica muito restrito e há uma repetição da forma de estimulação que às vezes não contribui tanto como se tivesse uma rede de estimulação, tá? Depois da família estendida, né, que a criança já tem condições de sair do ambiente domiciliar, já dá umas passeadinhas e tudo, normalmente a época em que ela é colocada no ambiente escolar, né, na educação. Então, aí sim, ela vai ter também uma outra forma de estimulação, né? E a importância da educação infantil é justamente na estruturação dessa estimulação, né? Em casa, a gente estimula a criança de uma forma natural dentro das rotinas, né? Então, assim, na hora do banho, na hora da alimentação, na hora de troca de roupa, tudo isso a gente está estimulando. Mas a hora que ela entra dentro do ambiente escolar, ela tem uma forma estruturada de estimulação, né? Então, vai ser feito um levantamento das habilidades que ela já tem, o que ainda está caminhando, e isso sempre baseado dentro do histórico do desenvolvimento infantil, né? Do padrão normal do desenvolvimento infantil. Então, tudo é estruturado, as atividades são para aquela faixa de idade, os professores estudam, né, para saber o que eles têm que estimular primeiro, que habilidade vem antes, para eles fazerem esse processo de uma forma estruturada, organizada, tá?
Então, muitas vezes a gente, no ambiente clínico, né, a gente recebe crianças que não frequentam a educação infantil, que ficam em casa até os 4 anos, né, que ainda não é um período obrigatório de frequentar a escola, e as crianças têm um desenvolvimento aquém do esperado, tá? Porque elas não recebem esse desenvolvimento, essa estimulação estruturadinha como a educação infantil permite. Então, muitas vezes, a hora que entra na escola, as mães veem, nossa, mas ele mudou tanto, ele cresceu tanto, ele já faz isso, já faz aquilo, porque realmente dentro do ambiente escolar, a estruturação do ambiente, a participação de pessoas de núcleos diferentes, né? Então, o professor não conhecia a criança não conhece o professor, cada um tem que trabalhar uma forma de se comunicar, e isso vai enriquecendo as relações dessa criança e ela vai aprendendo, às vezes, potencialmente mais, né, do que ficaria no ambiente domiciliar somente, tá? Então, é importante essa entrada da criança e a gente, às vezes, quando tem um atraso de linguagem importante, tudo, uma das orientações é, né, introduzir a criança para a educação infantil. É uma forma de garantir que a estimulação seja um pouco maior do que aquela que ela recebe só no ambiente domiciliar, tá? Então, e a gente tem muito resultado com isso, e não é um resultado clínico, é um resultado de estimulação dentro do ambiente escolar, tá? Então, a criança recebe a contribuição para esse desenvolvimento, né, tanto família quanto do ambiente educacional, tá? Esses dois montes aí que podem auxiliar bastante, principalmente no desenvolvimento de linguagem, tá? Pode passar lá, Camila. E quando que a gente pode ajudar, né? Ou quando é desde que a criança nasce, né? Isso não tem dúvida. Então, assim, a gente tem dentro do desenvolvimento infantil, se você abre o livro ou procura na internet, tem lá as fases do desenvolvimento, os marcos de desenvolvimento que a gente chama. Então, assim, dentro do desenvolvimento motor, né? Então, a criança sustenta a cabeça, depois ela vai conseguir sustentar o tronco. Tem fases, tá? Que é estudado e que é definido idade e habilidade. Mas isso varia muito entre uma criança e outra, entre uma família e outra. Então, a gente tem uma base geral, tá? E a gente vai, na verdade, exigindo e esperando que a criança vá fazendo, né, aqueles condutas, né, tendo as condutas ou avançando na estimulação dentro do que a gente imagina que é o correto, tá? Dentro do ambiente que ela está na família, a gente tem condição de ir observando essa evolução também. Então, tanto a família quanto o ambiente educacional, a gente consegue perceber o avanço progressivo da criança, tá? Porque, embora sejam habilidades difíceis, se a gente imaginar que a criança leva em torno de um ano e meio e consegue conversar, né? É um tempo curto que ela está de desenvolvimento e ela já adquiriu uma habilidade extremamente complexa, né? Que seria a questão da linguagem. Então, o tempo é muito curto, né? Cronológico, mas é um tempo de ganho de habilidade muito grande. Então, a gente tem que aproveitar todos os momentos que a criança está participando da rotina ou já dentro de um ambiente educacional para estimular, tá? Não tem um tempo certo para isso, para aquilo, né? Só a gente não pode atropelar esse desenvolvimento, né? Eu vejo muitas famílias, por exemplo, quando a gente começa a ter uma escuta inicial, né, de uma dificuldade de linguagem ou um atraso de fala, as famílias fazem questão de mostrar, nossa, mas ele já conhece todas as letras, ele já sabe qual que é o A, qual que é o B, qual que é o C, só que ele ainda não conversa, né? Então, assim, isso é um exemplo de atropelar etapas, né? Então, assim, quando a criança tem um atraso de fala, ela ainda não consegue conversar, não consegue expressar, não consegue pedir as coisas pelo nome, é muito difícil que ela, estimulando que letra é essa, ela vá aprender, né, a desenvolver a fala. São dois campos de simbolismo diferentes, tá? Então, a oralidade é um campo e a parte de simbolismo, né, depois de letra, a parte formal de aprendizado é outro. Então, a gente tem, às vezes, assim, exalta, né, lógico, se ela conseguiu aprender uma coisa que é mais adiante do desenvolvimento é importante, mas a gente tem que reforçar que sempre tem a primeira parte, que é a oralidade, que tem que estar bem desenvolvida para o restante acontecer também de uma forma adequada, tá? Então, esse quando a gente tem que tomar cuidado para não atropelar, querer que a criança faça uma coisa que ainda é muito difícil, sendo que ela ainda não tem aquela habilidade primária, tá?
E isso a gente vai aprendendo, né? Às vezes, família que tem já irmãozinho mais velho, os pais já têm essa forma de comparar e de lembrar como que foi com o primeiro filho e como que está sendo agora, né? Mas as famílias que não têm essa condição de ter uma comparaçãozinha, né? É importante ter claro, né, dentro do desenvolvimento, o que vem primeiro, o que esperar naquela idade, para não exigir coisas ainda muito difíceis para a criança, sendo que ela teria condição de retribuir, né, uma estimulação se você estimular dentro daquilo que é esperado para aquela idade que ela se encontra, tá? Pode passar, Camila. E assim, esse desenvolvimento, a criança está tão dentro do ambiente ainda, que é gostoso de ver, assim, né, quando a família participa dessa estimulação, o quanto as rotinas, as coisas do dia a dia da criança, elas são ricas para desenvolver, né? Então, a família pode contribuir bastante nesse início do desenvolvimento, tá? Como a gente não gosta, às vezes, de falar, né, assim, compare, né, uma criança com a outra, não existe, né? Cada um é individual, né, esse desenvolvimento. Então, cada criança desenvolve dentro do seu ritmo. Mas, quando a gente tem um grupo no ambiente escolar, né, às vezes de 10 crianças, 15 crianças, dentro do ambiente, todas praticamente na mesma faixa etária, né, a gente daí acaba fazendo esse movimento de comparação, que é natural, né? Então, você vê que uma criança já consegue isso, a outra ainda não. Então, essa comparação te dá um parâmetro para você ver se a criança está desenvolvendo dentro do esperado ou se ela está ficando muito aquém do grupo, né? E quando você percebe que a criança está muito aquém do grupo, aí você tem condições de fazer encaminhamentos, né? Para fazer avaliações específicas na área que você observou a diferença. Então, dentro do grupo familiar, né? Às vezes é mais difícil de perceber, mas dentro de um grupo de várias crianças da mesma idade, o professor tem essa condição, né? O profissional, né, que trabalha com a criança tem essa condição de fazer uma comparaçãozinha, né, de como que está o desenvolvimento geral daquela turminha e observar que tem crianças que estão muito aquém e daí fazer encaminhamento, tá? Não existe uma idade limite para encaminhamentos na fonoaudiologia, por exemplo, né? Lógico que, assim, uma criança de um aninho e meio, se ainda não está se comunicando, que não está conseguindo falar com a família, não consegue entender o que a família diz, a gente não põe toda a criança em atendimento terapêutico, né? Mas a gente pode ir conduzindo essa família com orientações e observações de comportamento, avaliações complementares, então um exame auditivo, um exame, né, de saúde, para a gente ir vendo o que está acontecendo, se esse desenvolvimento só está com um atrasinho ou tem alguma coisa a mais que está contribuindo para esse atraso. Então, a gente define sempre assim, a criança começou lá a alimentação, a amamentação, tudo isso é objeto de trabalho da fonoaudiologia. Então, a orientação familiar também faz parte de um atendimento, né? Então, às vezes, tem profissionais que colocam assim, vai para a fono só quando começar a falar, né? Quando já estiver falando. E não é, né? Muito mais cedo a família pode ser orientada, né? Mesmo que a criança não seja colocada em atendimento terapêutico, tá? Mas é importante essa orientação de uma forma preventiva, né? Então, se o professor detecta que tem uma alteraçãozinha, ela está destoando um pouquinho lá do grupo, a gente pode assumir como uma orientação familiar. E mais adiante, se não evolui, ou se o caminho, né, de desenvolvimento não entra, né, no ritmo que a gente está esperando, a gente assume um atendimento terapêutico, tá? Mas é importante, desde cedo, quando essa criança começar a ficar diferente do grupinho, já se colocar dentro de um olhar diferente, né, do profissional, para daí ter como ir acompanhando esse processo, tá certo? Pode passar. Então, agora sim, as sugestões de estratégias, né? Então, a gente peneira, assim, para não ficar uma coisa maçante e tudo, e vocês vão ver, assim, que muito do que a gente pode fazer pela criança para estimular são coisas do dia a dia, nessa faixa de idade, né? Então, não existe, assim, coisas tão diferentes, materiais tão, né, impressionantes que possam contribuir de uma forma igual à rotina da criança mesmo, tá? Então, a gente vai sugerir algumas estratégias, algumas coisas, mas vocês vão ver que na prática está muito mais próximo da gente poder ajudar, desde que a gente tenha, né, um olhar um pouquinho diferente, tá? Pode passar, Camila.
Então, o primeiro lá que a gente coloca, né, é aproveitar as atividades de vida diária. Então, a criança de 0 a 4, 5 anos, né, todo o procedimento, tudo que ela faz, ela está com uma supervisão, com uma mediação sempre de algum adulto, né? Então, assim, ela come com auxílio da família, o banho tem auxílio de alguém, a troca de roupa tem auxílio, horário de dormir, ou mesmo ao brincar, às vezes tem que estar meio próximo da criança. Então, essas rotinas são as rotinas que a gente amplifica, né, na verdade, assim, a nossa ação para usar como estimulação, né? Então, o primeiro cuidado dentro dessas rotinas é não torná-las extremamente automáticas, de uma forma que você já nem perceba o movimento e o quanto aquele movimento que você está fazendo com a criança é rico para poder estimular, tá? Então, por exemplo, eu fiz uma época, trabalhava com um pediatra aqui na rede mesmo, e antes da consulta, as crianças passam pela pré-consulta, né? As mães estão acostumadas com a pré-consulta. Então, pesa, mede, né? Perímetro cefálico, medida de comprimento da criança, altura, o peso. Então, toda essa pré-consulta, a gente pede para a mãe tirar a roupinha da criança, para ver se está o corpinho, né? Algum desvio, alguma coisinha. E daí a gente marca e depois vai para a consulta com o pediatra. E eu acompanhava esse processo, né? Esse procedimento junto com a enfermagem. A gente percebe, às vezes, assim, a mãe pegava a criança, punha em cima da maca, tirava a blusinha, de uma forma tão automática, sem olhar para a criança, sem conversar com a criança nesse momento, né? E é isso que a gente tenta evitar, né? Então, toda rotina, o nome mesmo já é, né? Rotina é porque é uma repetição. Então, todo dia existem aqueles procedimentos com a criança. Mas você, né, que está mais próximo, então mãe, pai, às vezes é a tia, a avó que assume esse momento, a gente tem que tentar fazê-lo de uma forma mais rica, né, aproveitar aquele momento. Então, se você vai dar a dieta, né, então você vai ofertar o alimento, então explicar para a criança, vamos pôr o que no prato hoje, então vai lá servir junto, né, a avó vai pôr aqui o arroz, a avó vai pôr agora aqui a carninha, olha que saladinha colorida. Então, tudo você pode explorar de uma forma muito mais rica se você tiver tranquilidade e encarar esses movimentos de rotina como movimentos de estimulação mesmo da criança, tá? E certamente a gente não consegue isso 100% do tempo, né? A gente também, às vezes, está meio na correria, não consegue, mas ter sempre assim, que o momento que você está fazendo qualquer atividade com a criança é um movimento de estimulação, tá? Então, se vai dar o banho, né? Então, nomear as partezinhas do corpo, vamos lavar o pé, vamos colocar o pé aqui em cima, quantos dedinhos tem aqui no pé, quantos dedinhos. Então, são coisas que você vai brincando com a criança dentro de uma atividade rotineira, mas que você está estimulando, tá? Então, elas têm, dentro do vestir, por exemplo, então você pode ampliar o vocabulário da criança de uma forma gigante, né? Então, você pode dizer, então, vamos pôr a meia, vamos pôr a calça vem antes da calcinha? Não, tem que pôr a calcinha, agora a calça. E a meia? Vamos pôr antes, vamos pôr depois. Né? Vamos pôr a blusa rosa, que combina com o tênis roxo. Não sei. Né? A gente vai associando, dando esses atributos e qualidades dos objetos, e a criança vai, a princípio, só ouvindo, né? Porque ela ainda não tem a condição de reciprocidade de linguagem, mas ela já está preenchendo as gavetinhas lá de vocabulário, né? A hora que ela tiver condição de emitir palavras, de fazer relato, de conversar, ela já tem lá um vocabulário interno bastante amplo. E aí é isso que enriquece a linguagem depois, tá? Então, se a gente só fala para ela, vamos pôr a camiseta, né? É um ponto. Agora, vamos pôr a camiseta, aquela rosa que tem uma bonequinha que está embaixo da árvore, né? A gente vai esticando a conversa e isso é estimulação, tá? E não precisa de nenhum material, né? É aquilo do dia a dia mesmo, né? Junto com essa parte do conversar, a gente também tem que dar tempo da criança responder, né? Às vezes, na ansiedade, a gente fala por ela, né? Fala pela gente e fala pela criança também. Então, assim, ter o tempo de falar e aguardar uma resposta, né? Mesmo que seja um sorriso, mesmo que seja um olhar para a direção daquilo que você está falando, e tudo isso é resposta, né? E você vai interpretando e vai dando mais condições ainda da criança aprender o desenvolvimento de linguagem em si, tá? Desde que você tenha
a percepção, né, de ter um tempo, porque a linguagem é assim, você faz a tua parte e o outro responde, você faz a tua parte e o outro responde. Tem que ter esse tempo, né? Quando a criança é muito novinha, você não está esperando que ela responda com palavras, então você acaba assumindo essa parte. Mas chega num ponto que ela já tem condições de responder, você tem que pôr o pé no freio um pouquinho e deixar que essa criança possa ter o tempo de responder, né? Mesmo que ele venha, às vezes, um pouquinho mais demorado do que a gente espera. Tá? Pode passar, cara. Isso, então a gente tem a ideia, assim, eu gosto de comparar, né, assim, a vida, o mundo, é como se fosse um espetáculo, a criança chegou agora, né? Então você já está lá na plateia faz tempo, mas a criança está chegando agora. Então você vai apresentar tudo isso a ela, né? Então você vai apresentar a natureza, você vai apresentar as pessoas, as ações, quanta coisa, né? Então é isso que você tem, às vezes, que tentar, assim, raciocinar, né? E colocar como teu papel, né? Você vai apresentar o mundo para essa criança. Então, de que forma você vai apresentar, né? Preto e branco, colorido, né? Rápido, devagar, curto, né? Ou longa metragem. Então, isso tudo é questão pessoal, né? Cada um vai impondo a sua forma de apresentação, mas ter em mente que esse é o nosso papel, né? Como adultos linguisticamente mais experientes que a criança, né? A gente tem esse papel de apresentar esse mundo para a criança, tá? E isso a gente vai conduzindo no dia a dia, dentro dessas atividades rotineiras, e tem, lógico, muito equipamento que a gente pode utilizar para auxiliar isso também, tá? Mas antes de você pensar em brinquedo, em material eletrônico, em tudo isso, você tem a tua fala e a tua experiência, né? E isso você pode amplificar, né? Ampliar o uso, porque você consegue, com a tua riqueza de linguagem, enriquecer, né, a forma de receber esse mundo da criança, tá? Então, você pode nomear os objetos, então, assim, não generalizar tudo. Por exemplo, tudo que é passarinho é piu-piu, né? Ah, o piu-piu, mas o piu-piu pode ser um sabiá, pode ser um bem-te-vi, pode ser um pardal, pode ser outro passarinho qualquer, né? Então, assim, galinha é piu-piu, então tudo é piu-piu. E, às vezes, assim, logo no início do desenvolvimento, que a criança é bem novinha, isso é bacana, porque é mais fácil falar piu-piu do que dizer vários nomes, né? E identificar cada um deles, lógico, a criança ainda não tem condições. Mas, quando você persevera nesse tipo de simplificação de linguagem, a criança também não vai ampliar o repertório dela de fala, né? Então, a criança acaba se acomodando naquele piu-piu, no au-au, no miau, e não avança no vocabulário, porque você continua mantendo essa forma de nomeação também, né? Então, utilizar isso no início, a hora que você já percebeu que a criança entendeu, todo gato é miau, então agora tem o gato cinza, o gato que mora lá, o da vizinha. Então, você amplia o vocabulário, amplia as situações do contexto, para a criança utilizar o nome correto daí das palavras, né? Ou dos objetos, do que você estiver conversando, tá? Então, assim, a onomatopeia, que a gente chama, né? Que é o barulho das coisas. Então, o bibi da buzina, o fom-fom, né? São coisas que a gente utiliza uma fase realmente para ajudar a criança, porque é uma forma simplificada de linguagem. Mas, com o desenvolvimento, a criança vai amadurecendo e você pode ir diminuindo esse uso para a substituição pela palavra adequada, né, para a criança ter modelo de palavra adequado para a nomeação de objetos e das coisas do ambiente, tá? Outra condição que a gente tem também é de formar pequenos relatos, né? O relato é uma forma inicial de uma narração, né? Então, se você pensar que você contar alguma coisa é uma forma de narrativa, de você formar uma estrutura de uma história mais adiante, e que isso depois, lá para frente, vai virar texto escrito, né? Então, tudo isso começa com a estrutura de um relato simples. Então, você contar, né, para a criança, falar, a mãe vai fazer o teu almoço, sabe como que a mãe vai fazer? Eu vou pegar a panela, vou pôr no fogão, e vai, né? Vai narrando. Então, essa narração, a criança aos poucos também interioriza e pode passar a fazer uso dela nas coisinhas do dia a dia dela, né? É muito bonitinho quando você percebe que a família faz esses movimentos de relato, tudo, e a criança começa a imitar, né? Então, às vezes, ela imita
para falar de uma outra coisa, né? Com criatividade e tudo, mas ela teve esse princípio de relato dentro de uma ação rotineira, né? Que é o fazer qualquer coisa lá, fazer o almoço, ou vai fazer um bolo e fala o nome dos ingredientes e o que faz antes e depois assa e depois come. Então, é uma sequência, né? E quando a criança aprende que as ações são sequências encadeadas, né? Ela consegue também, no relato de falinha dela, mesmo que de uma forma primitiva, mais simplesinha, consegue contar as coisas, mas desde que ela tenha ouvido várias vezes também esse modelo, tá? Para daí continuar passando adiante, né? Outra questão importante, assim como aquele tempo para a criança responder, é interpretar o que ela ainda não consegue dizer, né? Então, a criança se manifesta muitas vezes, né, por gestos no começo da linguagem, por birra, choro, né? Tudo isso são formas de comunicação também. E quem vai interpretar essa forma de comunicação e dar para a criança o modelo de expressão é a gente adulto, né? Então, se ela está chorando, esperneando e você sabe o motivo, você pode dizer para ela, puxa, Pedrinho, você está chateado porque não deu para comprar o doce que você queria, né? Então, você interpretou toda a situação, colocou em palavras aquilo que ele só sabe fazer em choro, né? Porque ele ainda não tem essa habilidade comunicativa toda. Então, a gente tem esse papel para a criança também, de interpretar e mostrar para ela que palavras que a gente utiliza, né? A minha filha mais nova, né? Ela está com 10 anos agora, mas eu sempre brincava com ela, falei assim, Fernanda, ninguém pode tirar a tua alegria, filha, né? Então, assim, se tem um amiguinho que está brincando com você e está deixando você triste, então você tem que conversar, não pode deixar ninguém tirar a tua alegria. E daí, uma hora eu fui corrigi-la, né? Fazer alguma cobrança dela de comportamento, e ela ficou chateada comigo, e dela olhou assim, mãe, você diz para mim que ninguém pode tirar minha alegria, e agora é você que está tirando, né? Então, às vezes, eles saem com esse tipo de resposta que a gente, né, no fundo, entende, né, e acha engraçadinho, mas, assim, por que ela me respondeu dessa forma? Porque ela estava acostumada a me ouvir falar dessa forma, né? Então, sempre a compreensão, o registro daquilo que a pessoa está falando é o que prepara para poder comunicar mais tarde, né? Então, aí é a gente que dá essa condição para a criança de poder comunicar, de se expressar, porque a gente tem como habilidade maior do que a criança de ir aos poucos introduzindo esse tipo de relato para ela, tá? Dentro da comunicação normal do dia a dia, tá? Pode passar lá, Camila. Aí o grande dilema, né, que a gente coloca sempre na educação infantil. O que é mais importante, o que contribui mais, o que é mais válido investir dentro de casa e dentro das escolas, né? Brinquedos e brincadeiras ou a questão das telas, telinhas e telonas, eu pus ali, né? Porque daí envolve celular, tablet, televisão, computador, né? Que são as telas que a grande maioria das crianças tem à disposição, né? Em especial o celular, tá? Então, assim, esse grande dilema dentro da fonoaudiologia a gente divide, né? Cada um tem o seu papel importante em determinadas fases, né? O que a gente tem que tomar conta, né, como adulto, é saber separar, né? Que fase que é melhor uma coisa, que fase é melhor a outra, e de que forma apresentar esses estimuladores aí do desenvolvimento infantil, tá? Pode passar, Camila. Então, ó, os brinquedos e brincadeiras, qual é a grande vantagem, imaginando a questão do desenvolvimento de linguagem, né? Eles permitem a interação comunicativa e a mediação. Então, quando eu estou com a criança em um brinquedo, ou ela está com um grupinho, com uma brincadeira, está sendo trocado as experiências, né, de linguagem, experiência da brincadeira, e isso tudo permite um desenvolvimento de linguagem muito grande dentro das relações com a criança, tá? Então, veja, se tem 5 crianças brincando, né? Cada uma vem de um ambiente domiciliar diferente, cada uma tem uma experiência pessoal diferente, e isso enriquece a brincadeira, tá? Então, permite a mediação. Ali eu pus o grupinho de bichinhos ali, né? Então, permite a mediação e a interação dentro dessa brincadeira, tá? Já do outro lado, né, dentro do uso dos tablets, de celular, de computador, normalmente o que acontece? A criança está sozinha, né?
eles muito ligeiros, eles têm a habilidade, né, de mexer, de passar, de abrir vídeo, de trocar, tudo isso eles aprendem muito rápido, mas normalmente eles são espectadores dessas atividades, né? Mesmo que sejam jogos interativos, eles estão interagindo com a máquina, né? Que responde às vezes com música, com estímulo visual e tudo, mas não tem a mediação importante para essa fase de desenvolvimento, tá? Então, ele pouco contribui para o desenvolvimento de comunicação da criança. Tá? Então, deixar uma criança uma tarde lá sozinha, com o celular, com o tablet, tudo, não está contribuindo tanto para o desenvolvimento de linguagem e de comunicação, quanto ficar brincando, né? Que seja com um irmãozinho, com um priminho, com outras crianças, ou na interação com outros adultos nessa fase. Tá? Pode passar, Camila. Então, dentro dessas sugestões que a gente agendou, né, de colocar aqui para vocês hoje, assim, algumas atividades, quem é da minha faixa de idade, algumas vai reconhecer logo de cara, né? Talvez pessoas pais e mães mais novos não conheçam, mas a gente tem agora o recurso, né, de buscar na internet, ou mesmo no ambiente da escola, resgata-se bastante isso das brincadeiras, né? Brincadeiras que a gente não utiliza material nenhum, né? São brincadeiras de linguagem, a maioria, tá? Então, a primeira ali que a gente colocou, brincar de faz de conta. Dentro desse desenvolvimento de linguagem, é bastante importante desenvolver com a criança o simbolismo das coisas, né? Então, se você está brincando, por exemplo, de uma rotina familiar, né? Então, eu sou a mamãe, a criança é a filhinha, fazer com ela a troca dos papéis, né? Então, assim, nesse momento, ela vai ser a mamãe e eu vou ser a filhinha. Então, você está trabalhando na cabecinha da criança, né? Um papel diferente dela, né? Então, ela não é mais a filhinha. Então, como que a mãe se comporta? E tudo isso vai fazendo com que ela aprenda dentro das atividades de representação, né? Então, assim, os teatrinhos, esse tipo de brincadeira com a criança, não precisa de uma estruturação de figurino, cenário, nananã, como mais adiante a criança acaba exigindo um pouco. Mas dentro das coisas da rotina de casa, né, brincar com ela, fazendo esse simbolismo, né? E mesmo com objetos, né? Então, se você tem lá uma caneta, você pode brincar que essa caneta tem um avião, né? A colher mesmo, durante a alimentação, muitas vezes a gente faz, né? Fazer o aviãozinho. Então, tudo isso é um princípio de simbolismo que mais adiante vai ajudar no desenvolvimento também do aprendizado formal, da leitura, da escrita, que são questões simbólicas, né? Que vão entrar no lugar de um significante, tá? Que é mais para frente. Outra possibilidade de trabalho com criança, né? Música. A criança adora música, né? Musiquinhas. Não precisa ser a música que está lá no vídeo e tudo, musiquinhas que a gente mesmo, né? Aprende, às vezes, quando é criança e grava, e você vai fazer essa repetição simplesmente com a tua criança, né? E introduzir essas musiquinhas dentro das atividades rotineiras, né? Então, por exemplo, vai dar comidinha, eu cantava para os meus, né, a sopa, o que tem na sopa do nenê, que é uma musiquinha que daí você vai incluindo as coisas da sopa, né? Então, o que é que tem na sopa do nenê? Tem abobrinha, tem chuchu, e aí vai. Então, você amplia o vocabulário da criança, né? Se tem alguma coisa diferente, você deixa a vez da criança dizer o que tem na sopa, e essa interação vai enriquecendo a linguagem também, tá? A hora que eu ia trocar a roupa dos meus filhos, né, eu brincava, eu sou um boneco mole que nem mingau, balanço a minha perna, todo mundo faz igual, né? É uma musiquinha e a gente vai uma perna, depois balança o braço, a cabeça. Então, toda vez que ia trocar roupa, né, depois do banho, ou trocar de fralda e pôr roupinha, às vezes eu não precisava começar a música, a minha filha começava, né, porque ela sabia associar a musiquinha com aquele momento. E isso vai enriquecendo também a questão da linguagem, tá? Outras brincadeiras, essas que eu falei, que eu comecei a fazer essa apresentação, né, registrar a apresentação, e lembrava das brincadeiras que a gente fala, adoletar, mas tem várias músicas que são do mesmo formato, né, e que a gente bate as mãos para brincar, né, tem todo o movimento associado. Tudo isso trabalha ritmo, trabalha memória, trabalha atenção, trabalha vocabulário. Então, são brincadeiras que são tradicionais, né, então, do desenvolvimento infantil, mas que eu já não vejo muita gente brincando, né? E são brincadeiras
legais e distraem a criança e alegram a criança, né? Então, isso a gente tem como, dentro do ambiente escolar, brincar, mas também dentro do ambiente familiar, tranquilo, né? Sem dificuldade. A língua do P, né? Um outro exemplo que foi colocado aí. A língua do P, assim, todo início de sílaba, né? A gente faz o som do P. Então, por exemplo, se eu vou falar janela, pejá, pené, pená, pelá. Pejá, pené, pelá. Então, todo início de sílaba você põe o P, né? Então, fica um código, você transforma isso num código. Se você vai falar uma frase inteira, fica uma coisa que, se você não sabe a língua do P, você não entende, né? Mas fica uma forma de você brincar com a criança mais velhinha, lógico, né? Em torno de 5, 6 aninhos, para ela começar a tentar fazer em palavrinha isolada, depois tentar fazer uma frase, contar alguma coisa com a língua do P. Então, são coisas que trabalham a consciência dos sons, né? Que dentro do aspecto acadêmico a gente fala consciência fonológica, né? Então, trabalha a consciência fonológica porque você separa a palavra em sílabas, você introduz um som no meio da sílaba e você consegue interpretar tudo isso depois, né? Então, lógico, quanto mais você brinca, mais ágil você fica para perceber. Mas é uma forma de brincar também com linguagem e que trabalha essas habilidades que vão ser preditivas, né? São habilidades que determinam o desenvolvimento depois de linguagem de leitura e escrita. Tá? Então, eu brinquei que eu ia falar uma frase, daí treinei, daí às vezes não sai. Mas é assim, ó, pevô, PC, pensá, PB, PFA, PELá, PA, PELIM, PEGUá, PEDô, PP, né? Então, você sabe falar a língua do P, né? Então, fica difícil, né? Mas quando você aprende a fazer, você vê como é bacana, e para a criança é muito divertido, né? A hora que consegue entender o processo da língua do P. Tá? Outras questões importantes também de desenvolver, né? A contação de histórias, então, não ler só histórias, mas contar histórias, né? Porque a hora que você conta, você muda a tua voz, você faz a expressão facial daquela cena, e tudo isso enriquece a forma expressiva da criança, né? Então, fazer a cara do monstro, a cara do lobo, ou a voz, né? E tudo isso faz a criança também conseguir ter esses jogos de interpretação e acaba enriquecendo a linguagem também, tá? Trava-línguas, né? Parlendas. Parlendas como assim, hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimba de ouro, bate no touro, né? Que tem a sequência e a ritmicidade, principalmente, né? O ritmo que você alcança dentro da parlenda é o ritmo que você também observa na hora que você vai escrever sílabas, escrever palavras, né? Então, esse ritmo na oralidade, a hora que você domina no oral, você tem maior facilidade de transcrever depois para a parte escrita, tá? E a oralidade é nessa fase de idade que você desenvolve, tá? Jogos simples, né? Pode passar, Camila, que vai ter uma palavrinha que vai entrar ali, faz favor. Isso. Então, ó, todos esses primeiros elementos que a gente colocou aqui são trabalhados na oralidade, tá? Então, não determina, não precisa material, não precisa jogos, não precisa brinquedo, tudo isso é uma brincadeira de fala, né? Você está trabalhando a linguagem oral. A gente só precisa, assim, ter criatividade, né? De lembrar das músicas, lembrar da atividade e um pouco de boa vontade, assim, para introduzir esse tipo de brincadeira na rotina da criança, tá? E assim, a hora que a gente começa a brincar dessa forma, a criança participa e ela gosta, e ela pede, né, para você repetir, ela pede para fazer, porque é gostoso, né? Brincar com linguagem nessa idade é muito divertido para eles. Então, você enriquece o desenvolvimento com atividades que é só você ter boa vontade de lembrar na hora, né? Então, assim, tá indo levar a criança na escola, você pode estar brincando, em casa você pode estar brincando, né? Então, vai de colocar isso dentro do dia a dia de vocês, tá? Os jogos, né? Os jogos nessa fase de idade, eles são jogos simples ainda, né? Não tem tanta regra, tanta dificuldade de habilidade de interpretar alguma situação. São jogos mais que trabalham as habilidades mesmo do desenvolvimento da linguagem. Então, atenção, memória, né? O dominó, que eu coloquei ali, quebra-cabeça. Então, trabalha a concentração numa atividade, né? O cognitivo também dentro desses jogos está sendo contemplado, está sendo trabalhado, né? O que eu gosto, às vezes, de sugerir, mesmo nesses jogos simples, é que eles tenham bastante imagens, né? Então, que seja um jogo da memória de animais, de frutas, né? De coisas, porque daí a gente tem como tirar
só o esquema do jogo e estimular a linguagem, né? Então, por exemplo, fez o jogo da memória com a criança pegou um tanto de pares e você um tanto, daí você pode perguntar para ela, você pegou o par das frutas amarelas, você pegou mais par de fruta vermelha, né? Então você tem como ir ainda além do jogo, puxar mais alguma coisa de contribuição para o desenvolvimento, tá? O dominó, a mesma coisa, né? Então sobrou muita peça, quem ficou com mais peça? Quem ficou com menos peças, né? Tudo isso você vai além do jogo, né? Eu tenho um cunhado, o meu filho mais velho tem 20 e a minha sobrinha tem 21. Então, na época que os dois eram bem pequenininhos, a minha sobrinha tinha um quebra-cabeça que era de encaixe da peça, não era só esse de papelão, assim, né? Era uma peça gorda, assim, para encaixar e formava uma tartaruga. E ela já tinha decorado, porque ela pegava as peças, punha todas as peças bem ligeirinhas, já sabia aquela tartaruga de cor salteada. E eu estava um dia dando mamar para o meu filho, que era menorzinho que ela um pouco, e a Bárbara, minha sobrinha, lá brincando com o tal do quebra-cabeça. O meu cunhado, não sei se dá para ver, estava assim o quebra-cabeça. O meu cunhado pegou, quando viu que ela montou desse jeito, ele pegou e virou o quebra-cabeça. Então, o que a minha sobrinha teve que fazer? Montar o quebra-cabeça de ponta cabeça, né? Virou o tabuleiro, né? E ela teve que montar ao contrário. Então, às vezes, assim, o mesmo material, você pode diversificar a forma de brincar, de forma que ela seja uma atividade nova com o material que ela já tem decorado, que já é antigo e que ela já tem habilidade de resolver, né? Só que a gente tem que estar esperto para isso, né? Porque assim, a criança, assim como gosta logo de uma atividade, também logo ela já desiste quando ela vê que é muito simples, muito fácil. Então, você tem que ter a mediação durante a atividade e criar situações de dificuldade um pouquinho maior cada vez para ela ir indo além daquilo que ela já conquistou, que ela já não perdeu a vontade de jogar porque já sabe. Então, você põe um elemento surpresa, um elemento a mais para ela ter ainda condição de continuar. Tá? E, lógico, dentro das estimulações de linguagem, né, a gente não escapa da leitura. Né? Então, assim, ler livrinhos para criança, ler atividades, você não precisa ler um texto longo e maçante, mas você pode ler textos e intercalando com gravuras nessa fase, né, eles precisam também da estimulação visual de figuras. Lê uma história, depois pede para ela recontar só olhando a figura, né? A criança às vezes reconta igual que você fala, né? Ela faz o movimento, era uma vez, como se estivesse lendo mesmo, né? O que você acabou de ler. Mas isso tudo enriquece, é o que a gente conversou um pouquinho antes lá do discurso narrativo, de saber narrar, de saber contar uma situação, de saber estruturar uma sequência de acontecimentos dentro de uma ordem coerente, né? Para daí passar a informação, tá? Então, o ler e contar, né, é importante também nessa fase. Eu coloquei também junto ali a leitura compartilhada, né? Lá no finzinho da educação infantil, onde já estão introduzindo lá questões de letras, de palavrinhas, né, de coisas assim, de registro, a leitura compartilhada entra, por exemplo, você está lendo uma revista em quadrinhos, tem lá as interjeições, ai, oi, né, oba, fui, né, palavrinhas curtas e simples. Você pode ir lendo o texto completo, quando chega nessas palavrinhas simples, que você sabe que a criança é capaz de identificar e de fazer a leitura, você deixa esse espacinho para ela. Né? Então, assim, aconteceu isso, isso, isso. Agora você, esse aqui você consegue ler. E a criança vai se sentindo capaz e dominando, né, o código da escrita. Mas isso precisa ser compartilhado. Né? Então, não adianta pegar a revistinha e dar para a criança sozinha no quarto lá, fica lá lendo, né? Porque às vezes ela vai ter palavras com dificuldade que ela não vai conseguir e acaba abandonando. Então, tem que ter essa mediação, tá? Sempre tudo meio mediadinho. Pode passar, cara. Camila? Vamos adiante, então, que são agora os aplicativos, né? Os aplicativos da questão de linguagem, quando você entra na internet para baixar um aplicativo, ou mesmo no celular, né, você baixa aplicativos, tem inúmeros, né? Então, assim, a gente não tem condição de conhecer todos e de saber o que cada um tem de melhor, né? Foi separado aqui alguns, porque a gente tem experiência de uso um pouquinho e pode passar para vocês, mas são sugestões. Né? Existe muito mais do que só o que foi colocado aqui nessa apresentação. Então, o primeiro deles, o Kinedu, né, ele na verdade, não de jogo, né? Não é um aplicativo
que vai desenvolver atividades, né, de jogos. Ele é, na verdade, de orientação quanto ao desenvolvimento infantil, tá? Então, o desenvolvimento infantil, assim, a sequência do desenvolvimento, o que esperar de faixa etária em faixa etária, né? Tanto desenvolvimento de linguagem, motor, ele é um aplicativo de orientação mais para os pais, tá? Então, não é tanto para a criança, mas eu achei importante porque às vezes a gente não sabe, né, onde pesquisar, onde procurar informações adequadas e tudo, e nesse aplicativo é bem bacana, tá? O segundo ali, né, os que trabalham quebra-cabeça, jogo da memória, tá? São atividades daí que a criança já pode, criança maiorzinha, né, já pode desenvolver pelo aplicativo. Então, são joguinhos curtos, né, às vezes eles têm uma sequência, sei lá, tem 4, 5, 6 possibilidades, e daí termina aquela fase, vai para uma fase seguinte, que é mais difícil um pouquinho, e também tem uma quantidade razoável. Então, tudo isso são jogos que a criança aproveita, se distrai e está aprendendo, né, dentro do uso daquela função, daquela mídia, tá? O Afinando o Cérebro, né, que é o terceiro colocado ali. O Afinando o Cérebro, ele é um aplicativo que tem atividades de todo o sistema funcional de linguagem, que a gente chama, então, de atenção, de concentração, de memória, de vocabulário, né? E tudo isso também chega à idade adulta, tá? Então, é um aplicativo que não só para criança é bacana, porque tem atividades, né, correspondentes à idade da educação infantil, mas também são atividades que podem ser realizadas por pessoas mais velhas. Então, é uma forma de também usar o mesmo aplicativo com a criança, e às vezes a mãe faz uma atividade para ela e faz uma para a criança, e vão mediando ali a interação com o equipamento, tá? E os jogos de aprendizagem, o Lelê Sílabas, né, daí para a criança mais velhinha. Então, que já tenha, né, o trabalho de alfabetização, né, já iniciado, então ela vai aproveitar e trabalhar de uma forma diferente do que aquela rotina do dia a dia que ela já está tendo com as atividades educativas, pedagógicas mesmo, que a escola orienta, tá? Então, é jogo que pode contribuir por ser uma atividade daí diferente, que vai trabalhar as mesmas habilidades, mas de um formato diferente. E a criança, às vezes, também se apropria mais ligeiro, daí no caso da alfabetização, porque tem outras formas de receber a informação, tá? Camila, você pode passar para mim? Eu coloquei as telinhas ali, tá? Do aplicativo. Então, assim, é só para vocês terem a ideia dos logos, tá? Então, tem o Kinedu, tem o logo, isso, tem o Afinando o Cérebro, é só para ver, assim, identificar, né, a imagenzinha ali, o que vocês vão buscar daí na hora de baixar esses aplicativos. O Play Kids, eu não falei antes, né? O Play Kids, ele tem vários formatos de jogos também, tá? Então, ele tem, não é um só foco com linguagem ou só de alfabetização, não, ele tem jogos variados, né? Então, mas é um site que é bacana, é confiável e desenvolve bem, tá? Aí, o que tem o patinho ali é o Lelê, né, que trabalha daí mais alfabetização, e o último ali, que tem os cubinhos ali, é da parte do ler e contar. Também é atividade mais simplesinha, mas que também envolve a questão de alfabetização, tá? Pode passar. Agora sim, vamos mudar de áreas. Então, dentro da estimulação de linguagem, assim, é muita coisa, é bacana, né? Mas tem que cortar um pouquinho, tá? Vamos para frente. Essa parte da chupeta, mamadeira, né? Eu estava vindo hoje lembrando da minha fala aqui, e lembrei assim, como é difícil nessa fase, né? Assim, ganha-se muita coisa de desenvolvimento, mas também tem muita coisa que tem que tomar cuidado, que hora que tem que retirar, que hora que eu tenho que substituir, que horas que eu, né? E isso, às vezes a gente fica sem saber, e todo mundo tem uma dica para dar, né? E aí você não sabe se você faz certo, se você faz errado, se o vizinho conseguiu tirar a chupeta bem ligeiro e você não está conseguindo. Então, é muito, né, informação, e às vezes na prática a gente não consegue, né? Então, aqui eu não trouxe dica assim, de como tirar, porque isso cada um vai conseguir o seu, né, momento e a sua forma. Mas vamos dar uma olhadinha assim, o porquê que é importante usar ou retirar e em que fase, tá? Pode passar, Camila. Então, o primeiro deles, a chupeta, né? Primeira coisinha da chupeta
chupeta, o modelo, né? Quando você vai em qualquer farmácia que você entra, você tem lá uma parede de chupetas, né? Modelos, tamanhos e tudo. Então, o que a gente orienta, assim? Eu, como sou mãe, os meus 2 filhos chuparam chupeta por um período, tá? Então, assim, eu não sou radical de dizer não dê a chupeta, porque às vezes realmente tem uma função de acalmar a criança quando ela é bem novinha, né? E isso dá um conforto para ela e um conforto para a família também, tá? Então, dentro do modelo, se for inevitável, né, assim, que você vai dar a chupeta, todos os materiais de bebê, né, chupeta, mamadeira, os bicos, avulso, quando você compra, eles têm lá a graduação de 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses, eles têm lá uma medida que é meio padrão de tamanho, tá? Então, quando você for observar isso, né, na compra de uma chupeta, você observe a indicação de idade que vai dar uma relacionada com o tamanho da criança, tá? Outra questão é o formato, né, do bico. Então, o bico, a gente fala, tem o bico redondinho, aqueles gorduchinhos, né? E tem o bico ortodôntico, que a gente diz que é um chatinho elevado, né? Devia ter pego aqui. Então, ele é compridinho e faz uma elevação aqui na pontinha da chupeta, né? Então, a gente vai ver na imagem depois o porquê que é melhor, né? A indicação melhor é o bico ortodôntico, porque ele interfere menos, tá? Na postura da língua e na postura de lábios. Pelo formato dele, né? Ser mais chatinho e mais magrinho, ele interfere menos, tá? Mas também tem o cuidado na hora da retirada, né? Então, o tempo de uso, que a gente pôs ali como segundo, né, pontinho para conversar. Esse tempo de uso tanto se relaciona ao tempo diário, né? Então, quanto tempo a criança vai ficar com essa chupeta na boca, né? Se você pensar que a mesma fase de desenvolvimento ósseo, né? A erupção dos dentinhos, a fala, tudo está acontecendo nessa idade, nesse tamanho da criança, quanto menor o tempo, né, que ela passar com a chupeta na boca, menos interferência vai ter nesse desenvolvimento geral, tá? Então, assim, a chupeta, ela funciona como um calmante, digamos assim, né? A criança está nervosa, está agitada, chupa um pouquinho a chupeta, ela se acalma. Se acalmou, tira a chupeta, né? Então, assim, a gente adulto, às vezes, que põe e deixa, né, para evitar que comece de novo aquele choro, né? Então, você tem que ter esse cuidado. Oferta, a hora que ela se acalmou, retira. Ela está quase cochilando lá, dormiu. Tira, né? Então, assim, você não deixa mais do que o necessário, né, para aquele objetivo que seria o de acalmar a criança, tá? E a retirada, né, a única orientação que a gente dá, que eu acho importante, é assim, não tirar de repente e fazendo aquela, né, aquela confusão, vai tirar a chupeta, vai jogar, vai dar para o bicho, vai dar para o cachorro, né? Então, assim, é um instrumento, né, um objeto que a criança tem um apego, né? Então, assim, se livrar de uma coisa que é tão gostosa para mim, me dói, né? Então, assim, fazer essa retirada progressiva, tá? Entrando na escolinha tem mais esse ambiente ainda, né? Então, assim, vai para a escolinha, não leva, né? Na volta de casa, da escola para casa, usa um pouquinho, chega em casa, tira. Então, progressivamente, você vai retirando de uma forma com que a hora que você tirar de vez, já não tinha mais nem função, né? A criança já não estava mais tendo aquele objeto como uma forma de garantir, né, a calma. Ela já tem outras formas de se acalmar, tá? O segundo quesitinho ali, né, que depois que é o dedo, né? Quando tira muito, de uma forma brusca, a chupeta e tudo, e ela ainda tinha uma função para a criança de estimulação oral, né? Às vezes ela acaba substituindo pela sucção do dedo, né? A sucção digital, então a gente vai ver os modelinhos ali. Então, quando você tira um hábito com uma forma muito brusca e às vezes até dando bronca na criança e tudo, ela associa, né, que aquilo era uma questão gostosa, prazerosa e acaba substituindo por outro, tá? Mesma coisa, a hora que você tira a retirada do dedo, às vezes a criança começa a roer unha. Então, são hábitos que são muito próximos, né, um do outro. Eles não têm só a questão motora envolvida, normalmente tem questão emocional também, né? Isso provavelmente o psicólogo vai trabalhar com vocês também, né, no dia específico. Mas, assim, a retirada tem que ser muito com calma, com, né, cautela, para não
provocar essa substituição, tá, de hábito deletério, que acaba também gerando uma alteração da arcada dentária, da postura dos dentes, independente se é chupeta ou se é o dedo, né? Às vezes o dedo ainda é mais difícil, tá, de tirar. E a mamadeira, né? A mamadeira, assim, o cuidado, né? Ela é, lógico, importante numa parte do processo, né? A criança que é amamentada no peito, né? Amamentação natural, normalmente não se introduz mamadeira, ela já para de mamar no peito e já introduz outra forma de receber o líquido, né? Mas o mais comum, né? O padrão praticamente que a gente tem é usar a mamadeira, né? E a mamadeira também, a alimentação vai evoluindo com a introdução de dieta pastosa, do uso dos sólidos, né, para a criança mastigar a hora que já tem os dentinhos, e ela vai aos poucos retirando a mamadeira, né, vai diminuindo, vai usando só para dormir, a mesma forma, né, o raciocínio da chupeta é o raciocínio da mamadeira. Só que o risco também da mamadeira ser prolongado, esse uso, é a criança se acomodar naquela forma de consistência. Então, ela só gosta de coisa molinha, ela só toma o líquido na mamadeira, né? Às vezes, essa mamadeira é com Nescau, é com Nestogênio, né? É com farinha láctea grossa. Então, tudo isso vai mantendo a criança com um hábito de alimentação mais de bebê, né? E ela já tem dentes, então ela já pode mastigar, ela já pode comer o padrão da alimentação familiar, né, da casa. Então, você, quando mantém a mamadeira muitas vezes por dia e como fosse o principal aporte calórico, né, aporte nutritivo para a criança, você acaba acomodando a criança naquele padrão de consistência. E aí é mais difícil de introduzir a alimentação natural, né, normal da criança mais velhinha, tá? E o cuidado também com a questão da cárie de mamadeira, né? Então, a criança que mama e dorme com a mamadeira na boca, é retirada a mamadeira, porque cai mesmo, né? Mas não faz a higienização dos dentinhos, né? Então, normalmente a gente faz o que antes de dormir? Escova os dentes, né? A criança pode até escovar os dentes, mas aí se ela tomar a mamadeira em seguida para dormir, e dormir com leite na boca, ela pode ter essa questão das cáries de mamadeira que a gente fala, né? Porque mantém o uso da mamadeira até a hora de dormir e dorme sem fazer a higienização adequada lá da boquinha, tá? Pode passar, Camila. Então, aqui tem a imagem, né, para vocês da sucção do dedo, né, com corte, para daí a gente ver dentro, né, da boquinha. Então, veja, a postura desse dedo ali, né, ela tanto interfere na parte inferior, então, everte o lábio, né, muda a postura do lábio e a postura do dentinho, porque ele não fica segurando a mão, ele apoia e solta o peso da mãozinha no dente de baixo, né. Outra forma de intervenção do dedinho, ele não deixa fechar, né, a boca, porque ele fica lá no meio, e ainda faz a pressão no céu da boca, né? Então faz como se fosse uma alavanca, você apoia embaixo e faz a pressão em cima, né? Algumas crianças que têm a tendência do crescimento facial ser de uma face mais longa e tudo, tem maior prejuízo, porque a face já era para ser mais longa e você ainda está, né, fazendo esse movimento de alavanca e puxando mais essa projeção da óssea, né, do osso, tá? A pessoa que tem a face mais curtinha, né, mais apertadinha, essa região mais curtinha um pouco, às vezes não tem tanta interferência desses hábitos, mas também pode gerar alteração como a fotinho de baixo ali, que a gente chama mordida aberta, né? Então, fecha, encosta os dentinhos de trás, mas toda a parte anterior ali fica aberta, né? Porque é naquele espaço bem certinho ali, onde ou está o dedo, ou fica a chupeta, tá? Até os 2 aninhos, mais ou menos em média, a gente vê a alteração do dente, né? Então, tanto o dedo como a chupeta, eles mudam o dente. Então, o dentinho era para ser retinho, ele vai ser mais elevado, porque a chupeta vai, né, fazendo esse movimento e afastando o dente da linha onde ele deveria se colocar na arcada, tá? Quando fica mais tempo, né, do que os 2 aninhos, acaba tendo uma alteração óssea, daí que a gente fala, né? Porque o dente está preso no osso, aqui embaixo na mandíbula e em cima na maxila. Então, não é só uma virada de dente, que eu, eliminando o hábito, o dentinho tende a se acomodar de novo no local adequado. Aí começa a alterar a parte óssea, e daí que fica mais complicado, porque daí não é só questão de pôr um aparelhinho ali que vai resolver, tá? Então, assim, o crescimento facial
né, recebe daí a interferência desses hábitos e fica uma questão mais importante depois para trabalhar com ortodontia, com ortopedia, né, maxilar, para daí ser sanada essa mordida que foi criada, né? Então a criança não teria, mas foi criada por causa de um hábito, ou do dedo, ou da chupeta, tá? Pode passar, Adriana, a fotinho. Então, veja, aí tem alguns modelinhos, né, de sucção digital. Então, esse bebezinho de cima, que está bem de ladinho, a gente vê bem o lábio dele chegando lá no queixinho, né? Então, veja, para essa posição, para a posição de repouso, que seria o adequado, tem uma distância grande, então o lábio fica totalmente fora da postura que seria de repouso, né? Todos eles, né, que chupam o dedão, têm essa questão da alavanca, de puxar o céu da boca para frente, né, e acaba daí indo o osso e o dentinho, né, para essa posição, tá? Essa pequenininha ali que está com a bonequinha, né, ela está chupando na lateral, né, você vê que o dedinho não está no meio, está para o lado. Então, você pode também desenvolver a mesma imagem que você viu antes da mordida aberta anterior, aqui do lado, onde fica a posição que o dedinho dela se coloca na hora de sugar o dedo, tá? E também, além da alteração de arcade, tudo tem alteração dos dedinhos, né? A criança que chupa prolongadamente, né? Sempre o mesmo dedo, você vê a diferença entre um polegar e outro, ou entre os dedos que ela está sempre colocando na boca, tá? Então, tem muita alteração de um hábito que às vezes é mais fácil de você intervir quando está no início, né? Não deixar evoluir para a condição que já alterou a arcada, já alterou a parte óssea, fica mais difícil de você solucionar depois, tá bom? Então, é uma fase que eles têm necessidade de muito estímulo, né, dentro da boquinha, porque é uma área sensorialmente muito rica, a gente sente muito, né, tudo que é colocado próximo ao lábio ou dentro da boca, e a criança tem esse prazer de colocar o dedo e tudo, mas a gente vai trabalhando para substituir, né, então tirar a chupeta e substituir essa colocação do dedo na boca por uma atividade motora, uma habilidade com a mãozinha, e ela vai aos poucos reduzindo esse uso e acaba inibindo. Mas, se prolongado, né, fica daí mais complicada a situação para retirar, tá? Pode passar, Camila. E foi, né, dentro do que a gente teria para conversar, né, da questão do desenvolvimento infantil, tem essa situação nossa atual do uso de máscara, né? Então, assim, a máscara, lógico que dentro do ambiente familiar, se ninguém está com sintoma, né, não tem questão da infecção, né, mesmo respiratória simples, uma gripe simples, ou Covid mesmo, né, a gente não utiliza máscara dentro do ambiente familiar, né, se está tudo em ordem, né, se não é orientado colocar também, tá? Mas se você está dentro do desenvolvimento da criança pequenininha, sempre com máscara, né, tem alguns pontos que a gente tem que mostrar assim, o porquê que interfere tanto, né? Então, quando vocês estão assistindo desde o começo sem a máscara, né? Então, vocês estão vendo da risada, a minha expressão do rosto. Quando eu falei a língua do P, né? Olharam a minha boca, como que ela faz, né? Então, assim, você tem muita informação da face que fica nesse terço médio e inferior da face, que é onde a máscara tampa, né? Então, a gente adulto, às vezes, quando vai conversar com alguém que também está de máscara, você fica, às vezes, em dúvida, né? Então, pensa a criança que ainda precisa desse apoio visual para aprender, né, o movimento certo, o sorriso, né? De uma forma mais, lógico, não 100% que a gente possa comparar, mas vocês conhecem pessoas que têm deficiência visual congênita, né, que já nasceram sem a questão visual, né, do desenvolvimento. Eles têm uma dificuldade de expressão facial, eles não sorriem tanto, eles não têm tanto movimento na face na hora que estão conversando, porque eles não têm esse aprendizado, né? E a gente, com o uso de máscara, corre esse risco da criança não perceber todos esses movimentos e também não utilizar todos esses movimentos de expressão, tá? Então, ele reduz essa percepção desses movimentos, né? Quando a criança chega num ambiente diferente, por exemplo, se vai na escola ou se vai na casa, né, de parentes e tudo, e as pessoas estão de máscara, ela pode, quando ela é muito novinha, ter dúvida quem é aquela pessoa, né? Porque pega a parte principal do rosto aqui, né? Então, amplifica o contato visual, mas o restante todo fica escondido, né? Então, ela pode ter dúvidas quanto à identificação da pessoa, né? Impede a leitura labial e orofacial, né? E isso não só a criança pequenininha. Quem tem idosos na família, que tem um comprometimento auditivo, mesmo que leve, né?
eles ficam muito em dúvida no que a gente fala, né? E eu vejo, às vezes, a minha mãe, ela me olha e eu vejo que ela está me olhando mais do que, do que o comum, porque ela não está entendendo o que eu estou dizendo, porque ela está perdendo essa parte da informação, né? Então, assim, existem recursos, né? As máscaras de acrílico, né? Que se coloca, que daí você enxerga bem, né? A boca. Tem as máscaras que tem como se fosse uma caixinha, né, de diálogo, que é abertinha, então é de tecido, mas tem aquela parte de abertura na região da boca, tá? Então, assim, dentro do ambiente de casa, se você tem necessidade muito de ficar com a máscara por causa de sintoma mesmo, né, de risco de infecção, você pode, né, fazer uso desse tipo de máscara, tá? Porque daí você está protegido, né? O Face Shield também é outro modelo, né? A gente tem a dúvida sempre porque ele aqui sai o ar, né? Então, se você está de Face Shield, mas se você está próximo, né, o ar acaba escapando também e atingindo, né, a pessoa com quem você está falando. Mas é um formato que ainda, né, você consegue toda a expressão do rosto, né? Você não fica escondido, né, atrás da máscara. E outra questão também é o abafamento do som, né? Então, você fica com o som preso dentro da máscara, a gente fala assim. Então, assim, fica a voz mais abafada, a intensidade, mesmo que você esteja falando mais alto, ela segura, né? Porque ela impede a transmissão do ar mesmo que a gente produz com o movimento da fala, né? Com os sons da fala. Então, fica um som, às vezes, abafado e, às vezes, pode até ficar meio distorcido mesmo por ficar mais grave, né? O som fica mais abafadinho, tá? Então, assim, a orientação é de que, lógico, se utilize, né, o tempo todo fora do ambiente domiciliar, em casa, se tem sintomas, se está em risco de infecção, né, usar também, lógico, mas dentro do contato com a criança, né, se você tem a condição tranquila de saúde e está só no ambiente de casa, né, daí ficar sem a máscara mesmo, tá bom? Para evitar esse camuflagem, na verdade, da expressão, né, que a gente acaba passando quando está utilizando a máscara, tá? O que mais, Camila? Perguntas, então. Obrigada, Silvia. Acho que a Camila agora vai tirar, né, os slides, a Isso. apresentação. Obrigada pela... Nossa, um monte de perguntas você já respondeu aqui para nós, viu? Isso é muito bom. Eu vou passar então para a Camila a palavra agora para ela começar as perguntas, né? Depois a Marilu, e assim a gente vai conversando um pouquinho. Tá certo. Isso mesmo, eu estava olhando aqui, quero aproveitar e agradecer a todas as unidades educacionais que, por meio do formulário, contribuíram com várias perguntas, Silvia, para que a gente pudesse estar fazendo para você nessa tarde e sanando as nossas dúvidas, né? Então, inúmeros CMEs participaram, então, mais uma vez, obrigado a todos, porque nós estamos aí com um objetivo em comum, né? Que é esclarecer essas dúvidas e minimizar os impactos aí que podem estar acontecendo aí no desenvolvimento infantil por conta da máscara, por conta do isolamento, né? E assim, Silvia, uma questão que muito chama atenção, não só agora por conta da pandemia, mas sempre, né? Nós temos crianças que são cuidadas, né, com muito carinho pelas vovós, pelos vovôs, o pai, a mãe, a madrinha, e aí tem dois CMEs aqui, vários CMEs, na verdade, que trouxeram a seguinte pergunta: como que a gente pode orientar as famílias que com muito carinho e com muito amor, muitas vezes tratam a criança, repetem, conversam com ela, com aquela fala infantilizada, tati bitati, nananã, né, aquela coisinha da mãezinha, da nhenhenhé, da mamãe, né? Então, assim, como que a gente faz para trabalhar essas questões com as crianças e, assim, e esse reforço da importância de se articular corretamente as palavras, né? Oralizar com qualidade para que essa criança tenha uma apropriação com qualidade desse vocabulário. Queria que você contribuísse um pouquinho com a gente nesse sentido, Silvia. Então, a linguagem que a gente utiliza com a criança normalmente vem carregada da parte emocional, né, também. Então, quando eu não tenho a responsabilidade de ser eu o grande estimulador, né, então, assim, é o pai e a mãe que tem essa responsabilidade. Então, eu posso relaxar um pouquinho e, às vezes, realmente tem adultos que fazem com que a criança permaneça naquela condição infantil, né?
E eu vou dizer assim, como fono, né? A linguagem infantilizada é uma das coisas mais difíceis da gente, não digo nem reabilitar, né? Porque a criança tem a linguagem, mas de trabalhar, porque ela não envolve só a questão da fala em si infantilizada, né? É o comportamento infantilizado, é a forma de reagir a qualquer cobrança de fala, né? Tudo isso acaba acompanhando esse comportamento. Mas o ideal de ser feito, é lógico, é um acordo familiar, né? Então, conversar com a família, né? Aos poucos, não só na questão de linguagem, mas ir amadurecendo todo o equipamento que a gente utiliza com a criança, né? Eu falei um dia com uma mãe, falei assim, nossa, meu filho tinha, sei lá, 10, 11 anos e eu ainda tá usando o lençol de bichinho, né? Então, assim, esse tipo de alteração também contribui para todo mundo em casa perceber que a criança está crescendo e que a linguagem tem que acompanhar esse crescimento, né? Então, evitar de usar o copinho do bichinho, né? Então, assim, já usa o copo que a família põe na mesa. Então, são mudanças no geral, do contato com a criança e que vai refletir também no comportamento e vai daí adiante na questão da linguagem, tá? Mas, quando é especificamente, né, uma pessoa da família, então, assim, se é a avó, então, assim, é a mãe do pai, é o pai que tem que conversar com essa avó, né? Dizer assim, a gente tá vendo que o fulaninho tá ficando muito bebezinho, a gente quer ver um jeito dele, né, amadurecer. Será que a gente conversando com ele já mais assim, que nem gente grande, ele vai começar a ficar mais madurinho, né? Então, são acordos, lógico que você vai sutilmente tentando fazer essa orientação para a família, para não magoar, porque não é uma forma, normalmente, de má vontade ou de uma forma errada, né? Mas você sutilmente ir colocando esse conteúdo dentro da família, né? Mas, principalmente, assim, para essa população dos pequenininhos, né? É pai e mãe que tem que ter essa conduta, né? E orientar a família estendida, que a gente conversou lá, né? Orientar todos que tenham essa conduta também com a criança, né? E repetir essa conversa, né? Então, assim, a escola fala, a mãe fala, o pai fala, né? Porque não é uma vez uma conversa que vai, né, sanar esse tipo de condução da linguagem da criança. Perfeito, doutora. Não é algo tão simples muitas vezes, mas é algo que se faz necessário, né? Esse diálogo, então, precisa ter com a família, né? Então, tem que ter coragem ali e falar, vó, vô, pai, mãe, madrinha, né? Vamos trabalhar, vamos falar direito com a criança, vamos falar corretamente, né? No começo eles ficam sentidos, né? Ficam chateados, mas depois eles entendem que é pro bem da criança, né? É necessário. Perfeito, então obrigada, Silvia. E agora eu passo a palavra para a Marilu, que ela também tem algumas questões para você, tá bom? Marilu? Obrigada, Cami. Então, Silvia, igual a Camila falou, você acabou, eu ticando aqui, olhando as perguntas do CMEIS e CMAIS, você foi dando conta das coisas que as pessoas estavam nos perguntando. O que ficou, e nem sei se ficou, se você pode reforçar, mas eu, como mãe, que sinais eu observaria, que sinais a criança me daria, meu filho me daria, de que ele está com algum probleminha na fala e eu preciso de alguma ajuda. Porque quando nós estamos, né, Silvia, no período presencial, os professores, os profissionais da educação, a gente está muito junto com vocês e com os pais e troca as ideias e a gente acaba dando os encaminhamentos. E agora nós estamos isolados, assim, fisicamente. Então, eu como mãe, puxa, isso aqui não está contento, eu preciso ver. Existe algum marco, algum sinal, Silvia, que a gente possa saber? Então, em torno de 1 ano de idade, a gente espera que a criança já tenha alguma intenção de se comunicar verbalmente, né? Então, palavrinhas curtas, ou só mamãe, papai, começam meio nessa fase aí do 1 ano, tá? Mas assim como todo desenvolvimento, cada indivíduo, né, funciona de uma forma. Mas, assim, até 1 ano e meio, se a criança não tem nenhum tipo de expressão, né? Então, não fala nem uma palavrinha, não fala nem um som, né? Aí já é um horário, assim, uma hora de ir buscar uma ajuda, pelo menos para essa orientação que eu falei. Não que a criança vai precisar de tratamento já, né? Mas que precisa uma orientação para ver onde que está escapando, né, a estimulação e que precisa dar um reforço para que ela vá começando a utilizar a linguagem oral, né? Eu converso com muito pai e mãe na pandemia, porque a gente também não está fazendo atendimento presencial, né, para todos.
Então, assim, nas conversas a gente orienta a estimulação. Tinha uma família que falou assim, nossa, eu vi que eu deixava muito ele na televisão, porque eu tinha que, o meu trabalho remoto, em home office, e tinha que deixar a criança ocupada e deixava na televisão. Então, assim, às vezes é essa dica, né, que a gente precisa passar para a família para ver que tem o que ser feito, não é, às vezes, uma coisa muito complicada, né, mas, assim, a medida em torno de um ano e meio, a criança tem que estar tentando já conversar e se comunicar, desde que ela tenha um ambiente, né, propício para isso. Tá? E daí, Silvia, quando eu observo que tem a questão, está colocada aqui, eu observo que tem uma questão assim, eu procuro ajuda com posto, eu procuro ajuda, pergunto no CMEI, tipo, como que eu poderia ter um marco de alguma pessoa nesse tempo de isolamento para me ajudar? Percebi que eu estou com essa questão, que seria o meu primeiro passo? Então, dentro do formato de unidade básica de saúde, né, que tem em Araucária, praticamente todas têm o atendimento de fono, tá? Algumas em modelo PSF, né, que vão até as casas, mas a maioria em unidade de saúde, né, a fono fica lá uma carga horária completa. O primeiro passo, normalmente, é a consulta com o pediatra, tá? Porque daí o pediatra vai avaliar a questão de saúde geral e às vezes pode ter alguma interferência, né? Às vezes não, mas às vezes pode ter alguma interferência de saúde. Então o pediatra avalia e faz o encaminhamento para a fono dentro da unidade mesmo. Aí a fono recebe esse encaminhamento e vai, né, entrar em contato com a família, tá? Para ver o modelo, o formato de atendimento que vai poder ser feito. Tá? E por último, fazendo o compilado das perguntas aqui, Silvia, você teria alguma dica, alguma questão assim para a criança perder, digamos, entre aspas, um pouco da timidez de vídeo ou desse trabalho remoto? O que os profissionais nos relatam? Às vezes eles querem um feedback, né, no remoto, e a criança não quer, né? Existe algum facilitador para esse período remoto para a gente estimular eles a quererem cantar aqui no vídeo com a gente? Existe alguma coisa que possa ajudar? Então, às vezes pode acontecer, Mariluda, assim, deles estranharem a própria imagem na tela, né, deles ficarem tímidos porque estão se enxergando, né? Então, um formato, às vezes, é usar máscara, né, usar alguma coisa que entre a criança e a tela, né? Então, assim, ela vai cantar, mas ela vai cantar atrás da máscara do personagem tal, né? Ou se vai ser a música de algum bichinho, vai ter a máscara do bichinho e ela vai cantar, sabe? Ela vai entrar num personagem, digamos assim, e daí vai poder participar, tá? E sempre, assim, a mediação da família, né? Então, às vezes, não filmar a criança de frente, mas, assim, deixa a criança de lado para cantar para a mãe, e daí vocês vão escutar, que é o objetivo, perceber, né? E, aos poucos, vai colocando a criança em outra postura, né? Mas eu acredito, assim, que tendo algum anteparo, né, ou que ela não se sinta, né, filmada e nem que está direcionado para ela só a atenção, né? Dividir isso com a família e alguma estratégia nesse sentido daí. Tá? Então tá, ó, da minha parte, Cami, do compilado de todos os CMEs e CMAs, as perguntas realmente eram essas questões que eram as maiores de tudo, que com certeza ela deu conta da minha parte. Eu agradeço e passo para você, Camila. Obrigada, Marilu. Então, pessoal, a gente está chegando ao final do nosso encontro, né, dessa tarde prazerosa. Silvia, nós agradecemos imensamente a tua participação. Trouxe várias dicas importantes para a gente estar trabalhando com as crianças, não somente as famílias, mas nós, enquanto profissionais da educação infantil, precisamos estar sempre buscando aperfeiçoamento no que se refere ao desenvolvimento infantil. Então, estamos encantados, imensamente agradecidos pela tua participação. Fica aí o convite para mais momentos, porque, como você falou, temos muitos assuntos ainda para tratar, né, e conversar. E então, seria isso mesmo. Agradeço imensamente a tua participação. Já aproveito para me despedir também desse encontro nessa tarde e convidar você, Silvia, os seus colegas também da área da saúde, os pais, todos os familiares e os profissionais que estão assistindo o nosso encontro hoje, a também acompanharem amanhã, nesse mesmo horário, um encontro com a nutricionista que vai falar sobre todas as questões sobre alimentação das crianças e aspectos relacionados a esse assunto, tá? Então, agradeço, Silvia, muito obrigada. Passo a palavra à Adriana, nossa secretária, para fazer o fechamento. Adri?
Obrigada, Cami. Obrigada, Silvia, Marilu também, o pessoal que está organizando todo esse momento para nós. Como as meninas colocaram, foram várias indicações e contribuições que, com a sua fala, veio a casar algumas demandas que nós temos em dúvida também, não só como mães e pais, mas também como profissionais de educação. Algumas palavras-chave, né? A questão da chupeta que você colocou, da fala infantilizada, do diálogo com a criança permanente, desse excesso e essa fala que ela tem que ser de uma forma natural, mas para ampliar esse vocabulário desse pequenino, né, que ali a partir de 1 ano já deve estar apresentando alguns indícios de fala, justamente porque está no processo de aquisição dessa linguagem. Então, nesse momento, o que os CMEs colocaram aqui também é a possibilidade, né, de ter um momento como esse sempre, toda semana. Isso foi colocado aqui, depois a gente vai enviar por meio de um relatório todas as questões que foram apresentadas. De repente, a gente poderia fazer um artigo juntos com o pessoal da fonoaudiologia, no nosso plano que tem do jornal, né, justamente para tentar fazer perguntas simples com respostas objetivas, até mesmo vídeos. Olha, o que fazer sobre esse assunto? Então, vídeos curtos que a gente coloca no nosso canal do Facebook, que eu acho que vem a contribuir justamente com as demandas que os nossos profissionais colocaram, para a gente colocar de forma assim rápida e objetiva também nos grupos de WhatsApp para as famílias. Eu acho essencial. Eu fiquei muito encantada mesmo. Foram mais de 20 unidades que contribuíram conosco, e a sua fala foi uma fala muito didática, muito tranquila, Silvia. Então, assim, a gente está muito feliz com esse momento, né? Como a Camila e a Marilu colocou aqui para nós, é um momento de olhar para as nossas crianças e colocá-los como um ser que está em desenvolvimento sempre constante, assim como nós, mas eles também, né? Muito mais, porque eles precisam adquirir todo esse vocabulário, esse conhecimento. Então, nossa gratidão enquanto Secretaria Municipal de Educação, enquanto profissionais, mães também, que aprendemos muito hoje. Sou madrinha, né, Camila? Muito madrinha, inclusive. Tento trabalhar sempre com os meus pequenos com falas coerentes, estimulando. Brigo muito com meus pais quando não deixa os pequenos falarem as palavrinhas para estimular, deixa fazer birra, mas o importante é que essa criança também se comunique de uma forma verbal, não verbal, ela tem que se comunicar, ela tem que começar a buscar estratégias para que seja a atenção seja para ela depois que ela conseguiu aquele objetivo. Então, a nossa gratidão, né? Vou passar a palavra para você, Silvia, para as considerações finais. Então, eu que agradeço, né? A gente falei no começo que a gente gosta de falar, porque a gente sabe que às vezes angustia demais esse tipo de dificuldade, né, com a criança em casa ou no CMEI, né? Mas assim, a gente, lógico que pode organizar outros momentos, né? A gente está aqui à disposição da educação, assim quanto da questão de saúde, né? Não tem dificuldade nenhuma. Só organizar, a gente participa sem problema, tá bom? E, assim, os pais, né, que tiverem dúvidas e tudo, não ficar esperando mesmo para ir atrás de ajuda, né? Vão procurar logo, assim, nas unidades mesmo, e a gente vai devagarinho ajudando aí nesse desenvolvimento, tá? Mas obrigada pela oportunidade também. Então, a todas e todos, né? Um bom restinho de noite agora, né? Porque já tá de noite aqui na nossa rede, e contamos com a participação e a colaboração de todos vocês amanhã com a nossa nutricionista Ana, que fará uma próxima live aí, uma próxima formação nessa semana tão especial da saúde da criança. Obrigada a todas e até breve.